Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Hoje Daniel não veio, quem veio foi Salomão. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre um texto que Salomão, ele escreveu. Meus amados, abram as vossas Bíblias no Salmo 127. Gostaria de conversar nesta manhã com todos vocês a respeito do Salmo 127, que nos mostra que todas as bênçãos provêm de Deus. Todas. Quando eu digo todas, são todas. Todas elas provêm de Deus. E meus queridos, muitas das vezes nós somos ensinados que construtores de casas, construtores de cidades, construtores de sistemas, de fortunas, podemos até dizer de igrejas, todos trabalham em vão sem o Senhor. Se não for o Senhor, esse trabalho se torna em vão. E nós vivemos, podemos assim dizer, em um momento, e sempre foi assim, que a ordem da sociedade, da política, a ordem familiar, não é mantida, pensam a sociedade, que tudo isso não é mantido por Deus, e sim pela habilidade, pela diligência, ou pelas, assim, sabedorias humanas. E, meus amados, quando nós vamos para o Salmo 127, percebemos que não é bem assim. E o texto nos diz, basicamente, o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por esta manhã em estarmos em Tua casa para assim louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome, como também, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Por isso, Pai bendito, toma as nossas vidas em Tuas mãos, que seja o Senhor falando ao nosso coração, e que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida nesta manhã. Aplica, Pai, nos nossos corações. É assim que oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, quando nós estudamos o livro de Salmos, percebemos que os salmos, eles retratam a mais íntima expressão de dor, a mais íntima expressão de angústia, de coragem, de louvor, de confiança em Deus. Eles representam, podemos assim dizer, o clamor de corações aflitos em busca de um auxílio divino, do despertar da fé pura, da fé genuína, a fim, meus amados, de livrar o pranto amargo, assim que muitas vezes a vida ela provoca. Quando nós recorremos para os salmos, percebemos tudo isso. Percebemos que Ele conforta, percebemos que Ele exorta, percebemos que encontramos no salmo auxílio. E, meus queridos, nós encontramos aqui no Salmo 127 mais um cântico de peregrinação, ou um cântico de romagem. Se você perceber dos versos do Salmo 120 até o Salmo 139, você vai perceber
melhor dizendo, até o Salmo 134, você vai perceber que você encontra aí cânticos de peregrinação, cânticos de romagem. São cânticos, meus amados, em que os judeus, eles cantavam enquanto eles subiam a Jerusalém, a cidade santa. Se você ler, por exemplo, o Salmo 121, você vai ver que ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Ou seja, eles na caminhada, a cidade santa, a Jerusalém, eles estavam sempre olhando para o Monte Sinai, o monte onde estava a Arca da Aliança, simbolizando ali a presença de Deus. Então, do Salmo 120 até o Salmo 134, você vai encontrar os judeus cantando, na jornada, na caminhada. Mas não era qualquer caminhada. Essa caminhada que eles faziam, essa peregrinação que eles faziam à terra de Jerusalém, eram em 3 ocasiões anuais determinadas. As 3 ocasiões eram a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. Eles cantavam, meus queridos, pelas estradas. Eles cantavam na caminhada. E quando eles cantavam, ao mesmo tempo eles refletiam melhor sobre as bênçãos incontáveis que Deus havia derramado e que poderia derramar sobre a vida de seu povo. Eles caminhavam assim, cantando ao Senhor, louvando a Deus, trazendo à memória os livramentos, as bênçãos de Deus. Este salmo, irmãos, ele foi escrito por Jedidias. Você pode dizer: quem é esse? É Salomão. Se você ler o 2 Samuel capítulo 12, verso 25, Deus, usando o profeta Natã, dá esse nome a ele. Mas como nós sabemos que o Salmo 127 é de Salomão, é quando você lê o verso 2, na parte B, você encontra lá: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Jedidias significa isto. Tem um significado: amado pelo Senhor. Meus irmãos, Jedidias ou Salomão, ele foi rei, ele foi rico, ele foi sábio. Eu não vou falar nesta manhã sobre a vida de Salomão, porque a vida dele tem muito a nos ensinar. Poderemos conversar sobre a vida dele em uma outra oportunidade. A priori, é preciso que venhamos saber que este livro, ou melhor, que o Salmo 127, ele foi escrito por Salomão. Tenha sempre isso em mente. Salomão foi quem escreveu. Homem sábio, rico, rei. É interessante, irmãos, porque quando nós sabemos sobre esses cânticos de peregrinação, Charles Spurgeon, ele nos traz uma observação muito interessante. E eu queria que você acompanhasse. Percebam que nos cânticos de peregrinação, ele diz basicamente: observe como em cada um desses cantos o coração se fixa apenas em Jeová. Leia como os primeiros versículos destes salmos, do Salmo 120 até aqui. E ele continua dizendo, assim se exprime. Salmo 120, eu clamo pelo Senhor. Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes. Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Salmo 123, a ti elevo os meus olhos. Salmo 124, se o Senhor não tivesse do nosso lado. Salmo 125, os que confiam no Senhor. Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos. Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa. O que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, e nós passamos a perceber a exaltação ao Senhor
nos mostra que só Deus deve ser exaltado. Somente Ele. A cada passo na peregrinação, o povo exaltava o Senhor. O povo louvava a Deus, o povo adorava a Deus. Como seria, meus queridos, glorioso, se a minha e a sua, a nossa vida fosse assim. Que a cada parada, a cada passo, pudéssemos entoar um cântico novo ao Senhor. A cada momento da nossa vida, pudéssemos cantar ao Senhor, louvar o nome do Senhor, dar graças a Deus por tudo. Não é isto que a Bíblia nos ensina? Dar graças a Deus por tudo. O povo na caminhada exaltava sempre o nome do Senhor, louvava sempre o nome de Deus. Mas o que este salmo tem a nos ensinar? Irmãos, ao ler o Salmo 127, nós somos levados a entender que tudo na nossa vida é mantida tão somente pela bênção de Deus. Tudo. Tudo da nossa vida. Eu gostaria que a gente pudesse ler verso por verso e pudéssemos meditar nesse texto. Em primeiro lugar, irmãos, o verso 1, ele nos diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Muito claro. Salomão está escrevendo de forma bastante clara, mas nós gostaríamos de esmiuçar melhor esse texto. João Calvino, comentando esse texto, ele divide em duas razões. Primeiramente, ele nos diz que não importa o tipo de prosperidade que advém aos homens, sua ingratidão se manifesta imediatamente ao atribuírem tudo a si mesmos. Assim, Deus é defraudado da honra que lhe é devida. E ele continua: Salomão, para corrigir tão perverso erro, declara que nada nos sucede prosperadamente se Deus não abençoa nosso procedimento. Nada prospera se Deus não abençoar. Nada. E a segunda razão, ele nos diz que seu propósito era abater a tola presunção dos homens que, rejeitando a Deus, não temem fazer qualquer coisa, não importando o que seja, em dependência exclusiva de sua própria sabedoria e força. Salomão, meus irmãos, estava exortando que o povo deveria ser e entender que na caminhada, nos afazeres da vida, deveriam invocar a Deus, deveriam ser modestos e passarem a invocar a Deus. Meus amados, a vontade de Deus é que nós venhamos, podemos assim dizer, aplicar no uso de todos os talentos que Deus nos concedeu. Todos. O que não pode acontecer, irmãos, é que nós venhamos pegar esta glória e jogá-la para nós mesmos. E passarmos a descartar a ideia de que foi Deus quem abençoou. Eu queria trazer uma observação, meus amados, que nós não podemos confundir, ou não podemos inserir no texto, ou termos uma interpretação equivocada. Não venhamos pensar que esse texto está sugerindo que devemos deixar tudo com Deus, largar mão aquilo que é de nossa responsabilidade, para desfrutarmos de uma vida descansada. É preciso que venhamos entender que na Bíblia,
O antônimo de descanso não é trabalho, e sim inquietação. O antônimo de descanso não é trabalho, e sim inquietação. Quando a Bíblia fala descanse, ela está dizendo: pare com a inquietação. Deixe de ser inquieto. Confie. E não deixe de trabalhar. Ela não fala isso. Spurgeon mais uma vez nos diz que é em vão a mão humana sem a mão de Deus, irmãos. É em vão. É em vão a mão humana sem a mão de Deus. É em vão o olho humano sem o olho de Deus. E ele continua dizendo: Deus deve ser reconhecido em todas as nossas obras. Nós devemos procurar a direção dEle. Nós devemos depender do seu auxílio e principalmente dar glória a Ele por tudo o que fazemos. Por tudo o que fazemos. Se não for a mão de Deus, não adianta. Amados, aos nossos olhos, momentaneamente as coisas possam estar prosperando, possam estar dando certo, mas se não for a mão de Deus, lá na frente cai em ruína. Não dá muito tempo. Nos negócios, por exemplo, quantas pessoas fazem negócios e parece que o negócio vai dar certo, vai prosperar. E lá na frente a gente percebe que não. Nós olhamos para trás e perguntamos: por que Deus? O que foi que eu fiz que não deu certo? É porque muitas das vezes nós não procuramos discernir se a mão de Deus está ali. Infelizmente há uma seita aí que diz assim, né? Vem para cá que a mão de Deus está aqui. Está lá não. Mas a mão de Deus está, irmãos, na vida daqueles que entendem que tudo que eles recebem, que tudo que eles têm, é fruto da bênção de Deus. É fruto da bênção do Senhor. Tudo em nossa vida está incluído neste verso. Edificação de caráter, construção de planos de vida e trabalho, busca pela felicidade, a igreja. Se não for a mão do Senhor na igreja, isso não prospera. Os métodos não funcionam, as estratégias não funcionam. Se não for a mão do Senhor, não prospera. Não dá certo. Tudo, irmãos, tudo na nossa vida, se Deus não for o Senhor, não for o primeiro, será tudo inútil, em vão o que venhamos fazer. Pode até ser alguma coisa para o homem, mas para ele é e sempre será inútil. Inútil. Às vezes, meus irmãos, nem tudo que é agradável aos nossos olhos é agradável aos olhos do Senhor. Nem tudo que é bom para nós é bom para Deus. Nem tudo que fazemos com aquelas intenções de adorar ao Senhor, estamos adorando a Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre em conexão com o Senhor, em conexão com o Espírito, sempre em oração, sempre em meditação na sua palavra, sempre na dependência dEle. Para que tudo que venhamos fazer de acordo com a vontade dEle. João Calvino nos diz que cada um de nós se mantenha ocupado, de conformidade com a medida de sua habilidade e a natureza do seu ofício, a fim de que, ao mesmo tempo, o louvor do sucesso que acompanha nossos esforços permaneça exclusivamente com Deus. Tudo para Ele.
Foi Ele, a glória dele. Tudo que você venha conquistar com o seu trabalho, tudo que você venha conquistar com seus estudos, tudo que você venha conquistar com a sua família, toda a glória, toda a honra deve ser dada a Ele, porque foi Ele, sempre é Ele, nos abençoando. Não é nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, o nosso intelecto, mas é Ele em primeiro lugar. Por isso, qualquer sucesso que acompanhe os seus esforços ou os nossos esforços, esse sucesso seja canalizado, direcionado exclusivamente para Deus. Exclusivamente para Ele. É tudo para Ele. Quando alguém chega e bate palmas, quando alguém chega e diz, olha, foi bom, olha, parabéns, imediatamente o nosso coração deve dizer, louvado seja Deus. É para ti, Senhor. Não fui eu, mas foi o Senhor. Foi a tua capacitação. Tudo é para ti. Por isso, irmãos, Salomão diz, se não for o Senhor, o construtor da casa, casa aqui não é estrutura, vida, será inútil trabalhar na construção. É inútil. Roda, roda e não sai do lugar. É aquela ideia da canoa, dos dois remos, mas você só tem um. E você rema, rema e a canoa gira, gira, gira e não sai do lugar. É inútil. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós não depositarmos a nossa vida, a nossa confiança nele, será inútil a sentinela montar guarda. Por isso nós precisamos deixar a inquietação e passarmos a descansar nele, somente nele. E lá na frente, irmãos, no verso 2, Salomão fala sobre isso. Ele chega no verso 2 e diz, será inútil, ele continua. Veja como Salomão repete, inútil, inútil. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Meus irmãos, neste verso nós encontramos o desgaste do homem que se consome de forma inútil no trabalho, que se apressa para adquirir riquezas. Como tem gente assim? E Salomão, ele desperta. Salomão, ele vai se dirigir a cada um. Ele desperta o homem, mostrando que será inútil tentar ser assim, tentar trabalhar sem descansar, buscando riquezas, querendo adquirir riquezas, trabalhando ao ponto que a pessoa é consumida. Salomão diz, é inútil. Novamente, João Calvino nos diz que não é surpreendente encontrarmos aqueles que acumulam riquezas em curto prazo, não poupam esforços e consomem noite e dia em dedicarem-se às suas ocupações, mas desfrutam apenas uma pequena parte do produto do seu labor. Trabalham e não desfrutam de tudo aquilo que eles fizeram, de tudo aquilo que eles realizaram, mas apenas de uma pequena parte. Basicamente ele está dizendo que nem o viver com poucas despesas, nem o ser diligente nos negócios serão de alguma maneira benefícios por si mesmos. E esses esforços desenfreados, mais um conselho do pastor Spurgeon, nos diz que o resultado é comer o pão de tristeza. Esse tipo de esforço desenfreado é comer um pão de tristeza. É aquele pão quando nós mesmos o assamos. É inútil nós comermos este pão. É aquele pão quando o diabo traz. É inútil. O que ele nos diz, irmãos, é que quando Deus o manda, quando Deus manda esse pão, é bom comê-lo. Mas quando o diabo traz, é carne mortífera.
quando nós mesmos amassamos esse pão, é inútil. Por isso, irmãos, que Salomão ele não para. Ele continua dizendo: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vejam a resposta de Salomão para aqueles que levantam cedo, que dormem tarde, trabalhando arduamente por alimento. O alimento vem, mas é um alimento amassado por nós e é um alimento trazido pelo diabo. Não é um alimento dado por Deus. E ele responde dizendo que o Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Meus amados, vejam as bênçãos que chegam para aqueles que estão com os olhos fitos em Deus. Os olhos fitos nele. Quando nós estamos com os nossos olhos fitos nele, nós passamos a dormir tranquilos. Tenho certeza que você e eu também já deitamos a cabeça no nosso travesseiro e não conseguimos pregar os olhos. Já? Com certeza. Muitas das vezes nós olhamos para os lados, queremos uma saída para um problema, para uma luta, para uma dificuldade, seja lá qual for, e nós não dormimos. Não temos um sono tranquilo. Por quê? É porque, irmãos, como diz o Salmo 121, os nossos olhos não estão voltados para o monte. Porque se os nossos olhos estivessem voltados para os montes, de fato encontraríamos o socorro que nós estamos tanto precisando. Quando nós dormimos tranquilos, quando o Senhor nos concede este sono, a nossa saúde é renovada. Nós passamos a desfrutar de um descanso mental, de um refrigério na alma. Passamos a ter pensamentos mais doces, mais pensamentos mais santos, com propósitos santos. Meus amados irmãos, Deus, Ele não está dizendo ou proibindo de praticar a temperança em nossa alimentação e do fato de levantar-se cedo para a realização das nossas tarefas. Deus não está dizendo isso. Este sono aqui que Ele concede é para aqueles que oram, para aqueles que invocam o nome de Deus, agradecem pelas bênçãos divinas. É para aqueles, como diz novamente João Calvino, que reduzem a nada tudo que obscurece a graça de Deus. Porque, irmãos, ele diz que ao executarem o que Deus lhe determinou, os homens devem começar sempre com oração, invocando o nome de Deus e oferecendo-lhe seus labores para que Ele os abençoe. João Calvino nos diz que quando nós passamos a ter essa postura, uma postura de começar sempre com oração, uma postura de estar sempre invocando o nome de Deus, de oferecer tudo para Ele, tudo a Ele, para que Ele venha nos abençoar, irmãos, nós passamos a desfrutar este sono. Nós passamos a desfrutar esse sono. O fato, irmãos, aqui, é que o resultado do nosso trabalho traz alimento como resultado. Mas o pior é quando esse trabalho desenfreado, sem orientação de Deus, leva-nos a lugar nenhum. E aí eu pergunto, será que vale a pena ser assim? Será que vale a pena estar como um doido? Trabalhando como um doido? Vale a pena? Pensando que
São os próprios esforços, a própria habilidade, a própria sabedoria. Vale a pena. Irmão, Salomão, ele não ensina o ócio aqui. Ele não diz que eu e você temos que cruzar os braços, cruzar as pernas e viver esperando o maná cair do céu todas as manhãs. Se você ficar assim, um conselho do apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, cai bem. Ele nos diz: quem não quer trabalhar também não coma. Não é você ficar de braços cruzados e de pernas cruzadas, porque se você ficar assim, você não vai comer. Porque se você não trabalha, você também não come. Na criação, irmãos, o homem teve trabalho definido. Pode ler lá. Trabalho definido. Deus não deixou ele de braços cruzados e de pernas cruzadas. Ele teve trabalho definido. E quando o pecado surgiu, quando o pecado entrou, Deus triplicou, duplicou, triplicou, enfim, o trabalho. Por isso, não confie nas suas próprias forças e capacidades. Não tenha ou não faça do trabalho a finalidade última da vida. Devemos nos lembrar, irmãos, que é Deus quem dá a saúde, que é Deus que preserva a vida, que é Deus que favorece a terra, que a mão de Deus está por trás das nossas mãos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para que não venhamos afrontar a Deus confiando nas nossas próprias forças. Isso é pecado. Estamos afrontando o Senhor. E enquanto descansamos, irmãos, Deus, Ele trabalha. Isso é interessante. Isso é confortante. Isso é maravilhoso em saber que quando você e eu dormimos ou descansamos, Deus, Ele está trabalhando. Quando nós lemos o Salmo 23, o que diz lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E aí ele continua. Se nós lemos o Salmo 128, o verso 2, diz que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 103, irmãos, é assim tremendo, porque o Salmo 103, do verso 1 ao 5, diz assim, olha: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus, Ele está sempre trabalhando. Quando nós descansamos, Deus, Ele está trabalhando. Quando vamos para o Salmo 147, meus queridos, dos versos 7 ao 9, você vai ver o salmista dizendo: cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens e concede chuvas à terra, e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando gritam de fome. Ele está sempre trabalhando. Ele trabalha enquanto descansamos. Por isso que a Bíblia nos exorta que devemos confiar de tal forma que possamos descansar em paz. Já foi dito aqui, estamos vivendo numa crise, não é isso? A nossa nação está vivendo uma crise econômica, uma crise moral. Mas nós estamos descansando. Por quê? Porque confiamos em Deus e sabemos que Deus, Ele está trabalhando. Sabemos que Deus, Ele está agindo. Podemos confiar nele, descansar nele e continuar glorificando o seu santo nome.
Salomão, será inútil, ele diz, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Por fim, irmãos, os versos 3 ao 5, Salomão entra numa área para mostrar que nessa área também deve haver dependência de Deus. E Deus também Ele abençoa. Ele diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui encontramos um corretivo. O Senhor, Ele ordenou que a humanidade se dedicasse às atividades de procriar, conceber e criar. E Salomão, ele está dando esse corretivo. Dr. Carson, ele nos diz que, contudo, a Bíblia diz, não é intervenção humana, e sim a divina, que abre a madre ou na verdade fecha. Os filhos não são realização nossa, mas dons de Deus, mas presentes de Deus. Salomão está mostrando que os filhos são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. Nós precisamos entender que os filhos são herança do Senhor. John MacArthur, em seu livro Como Educar Seus Filhos segundo a Bíblia, nos diz que as Escrituras ensinam claramente que os filhos são presentes, abençoados, vindos do Senhor. Deus planejou que eles fossem uma bênção. Eles devem ser uma alegria. São uma graça do Senhor para preencher a nossa vida com realização, significado, felicidade e satisfação. A capacidade de gerar e criar filhos é um presente de Deus para nós. Por isso que, quando uma criança nasce, alguns dizem, chegou a alegria da casa. Não é assim que acontece? As coisas mudam, o ambiente muda, tudo muda. Por quê? Porque os filhos, eles são dados por Deus, presente do Senhor. E quando, meus irmãos, Salomão, ele dá esse corretivo, quando ele lembra aos pais que os filhos são bênçãos do Senhor, os pais que entendem isso, passam a confiar no Senhor, sabendo que Deus irá suprir e dar segurança aos seus filhos. Os pais que entendem que filhos são bênção do Senhor, passam a se alegrar por saberem que este encargo é um encargo sagrado que o Senhor confia e que os cuidados para com os filhos, os pais irão prestar contas ao Senhor. Os pais, eles entendem que o ofício de educar os seus filhos é dado por Deus, é algo sublime, e que eles irão prestar contas ao Senhor. Quando os pais sabem que filhos são presentes de Deus, que é bênção de Deus, os pais passam a ensinar seus filhos no temor do Senhor. Eles irão passar a consultar a Deus com frequência. Quando os pais sabem que os filhos são bênçãos de Deus, irmãos, eles os entregarão sem murmurar quando o Senhor os chamar para si mesmo pela morte. Até pela morte, eles estarão dando graças a Deus. Mesmo em meio ao pranto, ao choro, da saudade,
eles estarão dando graças e louvando o nome do Senhor. Quando se entende, meu irmão, que filhos é a herança do Senhor, os pais passam a ministrar uma educação correta e, consequentemente, isso se reflete na vida dos filhos. Como está a educação dos seus filhos? Como você tem educado os seus filhos? Meus amados, eu trabalho na gestão de um colégio e tenho em minhas mãos mais de 200 alunos na faixa etária de 11 a 18 anos. E todos os dias na minha sala eu ouço barbaridades. Coisas que eu olho assim e digo, Senhor, só Tu mesmo. Crianças de 12 anos, irmãos, meninas de 12 anos perdendo a sua virgindade. E os pais entram lá loucos, sem saber o que fazer. Pais que chegam com o celular e dizem assim, André, olha isso aqui. Olha o que eu encontrei no celular da minha filha de 13, 14 anos. E quando eu olho, irmãos, que tristeza. Que tristeza. O que tem de pedófilo nesse mundo não é brincadeira. Aliciando crianças, irmãos. E eu vejo pais derramando lágrimas. E muitas das vezes eu sou forçado a dizer, a culpa é sua. Muitas das vezes eu olho para ele e digo, a culpa é sua. Porque você não tem educado seu filho como deveria. Quando se entende, irmãos, que filhos é herança do Senhor, os pais passam a ministrar uma educação correta. Uma educação correta. João Calvino, ele também nos faz um alerta com relação a isto, e eu concordo, quando ele diz que devemos criar filhos que amem a prática da retidão e sejam dispostos a viver em obediência às leis, preparados a prestar conta de sua vida. Além do mais, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa, devem lembrar-se de que nunca terão êxito em atingir seu objetivo almejado, senão por meio da especial graça de Deus. Por isso que nós, irmãos, precisamos orar muito pelos nossos filhos. Muito pelos nossos filhos. Mesmo trabalhando em escola, eu sempre digo que o pior lugar é ali para os nossos filhos, em certa parte. Porque eles aprendem uma educação na matemática, na história, na física, na química, na biologia, na gramática, que é uma educação boa, mas também aprendem uma educação terrível. Eu digo isso por experiência própria. A minha filha está no 2º ano. Nossa, como minha filha mudou. Tem coisas que ela faz que eu olho para ela e digo, papai nunca falou isso, papai nunca ensinou isso, mamãe nunca fez isso e você está com essa agora. Onde é que você aprendeu isso? E ela fala, na escola, papai. Por isso nós precisamos orar muito, clamar muito a Deus. Esteja sempre junto do seu filho. Observe o seu filho. Caminhe com o seu filho. Pergunte como foi o seu dia. Como foi a escola. Olhe os cadernos dos seus filhos. Olhe os celulares dos seus filhos, se é que eles têm, porque não deveriam ter. Porque é um absurdo uma criança de 11, 12 anos ter um celular, onde ali muita coisa acontece. Não tem para quê? Eu chego para um pai e digo, para que esse celular que você está dando ao seu filho?
Não é para me comunicar. Ora, aonde seu filho está, tem um telefone que você pode ligar. Liga para a escola. Aí está a porta de muitos males na vida do seu filho. Ele não tem controle. Temos que tomar muito cuidado. A minha filha pequenininha de 5 anos chega para papai, eu quero um celular. Eu digo, não chegou a hora. Papai, eu quero um tablet. Não chegou a hora. Vá brincar com suas bonecas, vá brincar com suas casinhas, vá brincar com seu irmão. Não chegou a hora. Não é o tempo. Não é o tempo. Observem seus filhos. Orem a Deus. Senhor, que a tua graça esteja sobre ele. O psicólogo Dr. James Dobson, em seus livros que vocês precisam ler, são 2, Educando Meninas e Educando Meninos. Leiam esse livro, você que é pai, você que é mãe. Educando Meninos e Educando Meninas. Ele nos diz, se for verdade, que as crianças devem ser instruídas no conhecimento do Senhor, como a Escritura nos diz, há uma tarefa na educação dos filhos mais importante do que todas as outras. É a responsabilidade de mães e pais cristãos apresentarem os filhos a Jesus Cristo e cultivarem o entendimento acerca do Senhor sempre que tiverem oportunidade. Evangelize seus filhos. Fale de Jesus para os seus filhos. Mostre quem é Jesus. Mostre o que Jesus fez por eles. Pregue para os seus filhos. Não espere que a escola dominical irá fazer isso. Mas pregue. Mostre a importância da oração. Mostre a importância da leitura da palavra. Mostre a importância da dependência de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Mostre que Jesus morreu por elas. Mostre que Jesus derramou sangue por elas. Mostre a elas que elas são pecadoras e que elas precisam pedir perdão ao Senhor. Ensine seus filhos, evangelizem seus filhos, preguem para os seus filhos, porque se isto é verdade, devemos aproveitar toda a oportunidade para falar de Jesus para os nossos filhos. Não é moda, não é querendo se achar melhor, diferente, mas todos os dias eu oro pelos meus filhos e digo, Senhor, que eles sejam futuros servos e missionários teus. É o que eu peço. Mas se tu queres fazer de professor, eles um professor, um advogado, um economista, seja o que for, mas em primeiro lugar que eles sejam missionários, que eles levem a tua palavra, que eles preguem a tua palavra, que eles vivam a tua palavra. E pela graça de Deus, eu como pai, me esforço constantemente para fazer isso e para mostrar isso a eles. Que o mais importante neste mundo, para eles, eu digo para eles, é ter Jesus, é viver com Jesus, é caminhar com Jesus, é tudo. Cultivem o entendimento acerca do Senhor, sempre que tiverem oportunidade para com seus filhos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que nós vimos no início da nossa conversa, que nós somos ensinados que construtores de casas e de cidades, sistemas e fortunas, igrejas, todos trabalham em vão sem o Senhor. E a nossa sociedade nos ensina isto, que tudo que temos, que tudo que fazemos, seja na área da política, família, em qualquer outra área, não é mantida por Deus, e sim pela nossa habilidade, pela nossa diligência, ou por sabedorias. Mas eu queria terminar, irmãos, trazendo justamente um conselho, e utilizando-me das palavras de Dr. Carson,
mais uma vez. E ele diz o seguinte, que toda a vida precisa ser vivida em sua plenitude. Todas as suas alegrias desfrutadas e seus deveres cumpridos com sossegada confiança naquele que é o realizador de tudo. De tudo. Tudo. Toda a nossa vida precisa ser vivida em sua plenitude, todas as suas alegrias desfrutadas e seus deveres cumpridos com sossegada confiança naquele que é o realizador de tudo. Vamos orar? Gostaria que você orasse ao Senhor, conversasse com Deus e passasse a colocar a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Clame a Ele por misericórdia, mas louve o seu santo nome. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos porque sabemos que Tu és um Deus que fala. E quando nós lemos o Salmo 127, Senhor, o que sai desse Salmo, o que pula desse Salmo, Senhor, é que de fato o Senhor está no controle e abençoando todas as coisas. Que tudo que vem a nós provém de Ti. Ao lermos esse salmo, Senhor, somos confrontados a percebermos, Senhor, que se não for a Tua mão, se não for a Tua presença, se o Senhor não for conosco, se não for o Senhor ao nosso lado, à nossa frente, se não for o Senhor segurando na nossa mão, se não for o Senhor nos carregando nos braços, tudo se torna inútil, tudo é vão. Mas ao mesmo tempo, Pai, ao lermos o Salmo 127, somos confortados, porque somos levados a meditar e a entender, a saber do Teu controle, da Tua graça, do Teu amor. Somos levados, Senhor, a confiarmos em Ti, em meio às crises, a descansarmos em Ti. Somos levados, Senhor, a sabermos que aqueles que confiam em Ti, aqueles que depositam a vida em Ti, aqueles que esperam em Ti, aqueles que não dão um passo que não seja da Tua vontade, o Senhor dá descanso, o Senhor acalenta, o Senhor abraça, o Senhor conforta, o Senhor diz: estou aqui, estou com você. Ó Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade maravilhosa de ser pai, em ser exortado a saber que os meus filhos não são meus filhos, mas são do Senhor, e que o Senhor me concedeu para criá-los, educá-los no Teu temor. Dá-nos forças, Pai, dá-nos graça, porque filhos são presentes do Senhor.
Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos ajude, nos oriente, nos capacite, para que possamos criá-los em teus caminhos e assim, ao crescer, eles não venham se desviar. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. Que tudo na nossa vida venhamos fazer. Tudo que há de mais sublime venhamos fazer em total plenitude. Mas que venhamos fazer no sossego, na confiança, naquele que é o realizador de tudo. É assim que oramos, Pai bendito, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos colocar de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Fala com o seu irmão, dê um abraço nele. Todos estejam dispersos, não para casa, mas para a escola bíblica dominical. Deus nos abençoe, irmãos.